A Alemanha foi fortemente atingida e pede socorro para sobreviver neste momento difícil. Alertas soam há algum tempo e os líderes mais atentos da Europa já conseguem traçar um panorama do que vai acontecer daqui para frente com todos os países do bloco, principalmente com aqueles que fazem parte da OTAN. A guerra na Ucrânia ultrapassou a linha vermelha e não é de agora. Berlim corre contra o tempo, reforça suas forças armadas, o Bundeswehr, e começou a trazer de volta o alistamento obrigatório emergencial assim que viu drones russos entrarem na Polônia e na Lituânia nos últimos dias. Para completar, bombardeiros nucleares russos cercam todo o Atlântico e a OTAN não se preparou a tempo. Sniper 1, double target with Sniper 4, Bravo 65, 20 low. Everyone targeting 4, Bravo 060, 16, 5000. Copy. Mas o que realmente aconteceu com os alemães e que fez o governo, o Bundesregierung, pedir socorro com tanta urgência? Aquilo que a maioria já imaginava, a guerra da energia. A indústria automotiva atinge mais de 50 mil empregos cortados e a China completa o bombardeio com força vendendo seus elétricos baratos. E não é só a Alemanha que está quebrando. Embora a matéria de hoje gire em torno do pedido de socorro de Berlim, vou falar do desmoronamento da União Europeia. E ao final do vídeo você vai me dizer se Putin pensa mais à frente que seus adversários. Até porque, enquanto isso, Moscou pressiona no campo militar e Pequim dá show no tecnológico, empurrando a Europa para um beco sem saída. Parece tudo ensaiado. Enquanto sigo com a matéria, me fala sem medo de julgamentos se você acredita que a Alemanha vai aguentar o tranco contra a Rússia e China até o final da guerra na Ucrânia. Ou você imagina que a Rússia está esperando a quebradeira geral acontecer para ir para cima dos adversários com uma brutalidade ainda maior. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O combate na Ucrânia foi o sinal vermelho que fez a Alemanha largar o pacifismo de lado. O governo abriu um fundo de 100 bilhões de euros, liberou as regras fiscais e decidiu aumentar em quase 50% o número de soldados no Bundeswehr. Mas não fez isso a tempo, ou pelo menos não do jeito certo. Hoje são 180 mil militares ativos, mas a meta é bater 260 mil, com 200 mil na reserva. É a maior reformulação desde a Guerra Fria e mostra o medo real de Moscou decidir declarar guerra direta contra a Europa. Para segurar esse plano, veio uma lei de alistamento. Jovens de 18 anos vão ter que responder questionários e passar por exames urgentes. Se o voluntariado não der resultado, a Alemanha puxa de volta a conscrição obrigatória. É o velho fantasma militar voltando. Mesmo assim, especialistas batem na tecla de que falta estrutura. O Conselho Nacional de Segurança nasceu pequeno e sem poder real. Diante da guerra global em andamento, mesmo que ainda não declarada, é como tentar segurar um incêndio com um balde d'água. O povo, traumatizado pela Segunda Guerra, não engole fácil reviver esse passado militar tão sombrio, ainda mais sendo a Alemanha culpada pelo caos do passado. O risco de meter o país num novo conflito assusta. O problema é o que rolou nessa semana nos vizinhos, que deixou tudo ainda mais explosivo. Na Polônia, em 20 de agosto de 2025, um drone russo caiu no interior. O ministro da Defesa chamou de provocação descarada.
O brinquedo vinha com ogiva autodestrutiva e voava baixo para escapar dos radares. Não parecia acidental, mas sim uma tática para estressar a mente inimiga. Varsóvia respondeu com protesto diplomático e investigação nos destroços. Para analistas, era um drone de engodo usado para confundir sistemas de defesa e arrancar informações. Ou seja, teste de paciência em plena fronteira da OTAN. Como a Rússia sabe que a Aliança Ocidental só responde com palavras, então fica à vontade para esse tipo de ataque. Na Lituânia, o choque foi ainda maior. Um drone carregado com explosivo apareceu numa área militar em Vilnius, suspeita de modelo Gerbera. O governo não perdeu tempo e chamou a OTAN porque ninguém ali acredita mais em acidente aéreo inocente. Só que, para variar, a resposta ficou na diplomacia. Autoridades até tentaram passar pano dizendo que podia ser engano, mas as Forças Armadas deixaram claro: pode ter sido provocação pura. Resultado? Mais pressão interna para despejar grana em defesa aérea. Consequência? Mais crise econômica. E Putin segue atingindo seus objetivos, bombardeando a Europa do seu jeito. O máximo que a OTAN fez foi reagir, chamando os atos de irresponsáveis. É como, numa briga, você chamar o adversário de bobo. O secretário Mircea Geoana disse que não parecia ataque direto, mas pediu resposta coletiva. Só que logo depois, a treta escalou de vez, com voos e manobras navais muito mais ousadas. Bombardeiros russos com capacidade nuclear começaram a passear pelo Atlântico Norte e Mar do Norte. Eram aviões gigantes colando perto do espaço aéreo aliado, quase pedindo interceptação. Mais do que isso, era Moscou esfregando na cara da OTAN, que ainda sabe jogar pesado. O recado é cristalino: medir tempo de resposta da OTAN, testar radares e mostrar força. É também guerra psicológica. Moscou queria que todo mundo soubesse que, mesmo supostamente penando na Ucrânia, ainda consegue botar medo longe de casa e ditar as cartas na região. Para os novatos Finlândia e Suécia, isso é tapa na cara. Viraram linha de frente sem tempo de adaptação. Cada voo russo ali é sinal de que, se a coisa azedar, eles serão os primeiros alvos. Não é paranoia, é realidade de fronteira. E pode ter certeza, eles não têm a menor chance de defesa. Navios russos chegaram perigosamente perto de cabos submarinos e gasodutos. E para piorar, surgiram os famigerados navios fantasma, apagando o sinal de identificação e rondando infraestruturas críticas. E aí, quem confia que isso é só coincidência? No Mar Báltico, a frota russa de Kaliningrado intensificou movimentações militares perto de Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia. Essas manobras simulavam bloqueios em rotas comerciais vitais. Resultado? Clima de tensão e insegurança permanente no abastecimento europeu. Para piorar, Moscou ainda mandou navios sem identificação eletrônica, os tais fantasmas. Eles rondam parques eólicos offshore e cabos de dados submarinos. Analistas suspeitam de sabotagem. E o pior, quase impossível provar oficialmente. Jogo sujo típico de guerra híbrida. No Mar Negro, a situação não fica atrás. A frota russa segue fazendo manobras perto da costa da Romênia e da Bulgária, dentro da área de monitoramento da OTAN. É Moscou cutucando as regras internacionais e mostrando que ainda controla pontos estratégicos do comércio marítimo. A OTAN respondeu aumentando patrulhas e criando até um centro especializado em proteger infraestrutura submarina. Tudo isso para reforçar que não vai deixar barato. Mas cada novo movimento também aumenta a chance de acidente ou confronto direto em alto mar. Essas provocações aéreas e marítimas mostram a estratégia russa: estressar os aliados sem disparar um tiro, testando limites. Mas, enquanto a treta militar cresce, a Alemanha sofre o golpe que fez Friedrich Merz soltar o alerta vermelho. O impacto energético e industrial já virou desastre interno. Depois que cortou o gás russo, que era mais da metade da importação, a Alemanha entrou num buraco energético. Passou a depender do gás liquefeito dos Estados Unidos e do Catar, muito mais caro. Resultado: indústrias perderam competitividade e famílias viram as contas explodirem. E a decisão de abandonar de vez a energia nuclear em 2023 piorou. Sem usinas ativas, o país recorreu ao carvão e gás quando o vento e o sol não deram conta. Mesmo com mais de 50% da eletricidade limpa, a rede não aguenta os gargalos.
O peso dos fósseis bateu quase 78% em 2023. Isso trouxe recessão atrás de recessão, produtividade caindo e inflação explodindo. A BASF, gigante da química, cortou milhares de empregos e levou parte da produção para o exterior. A vida da população virou inferno. Inflação de 8% em 2022, salários corroídos e clima de revolta. A construção civil murchou, o consumidor perdeu confiança e o governo ficou acuado entre apagar incêndio social e segurar a indústria. E o baque mais forte caiu na indústria automotiva, orgulho nacional. Além da energia cara, veio a avalanche dos elétricos chineses muito mais baratos. O choque foi tão grande que até as montadoras alemãs anunciaram cortes massivos de empregos. Foram 52 mil postos de trabalho a menos, quase 7% da força automotiva. Marcas históricas viram sua competitividade escorrer pelas mãos. Enquanto isso, a China cresce oferecendo inovação e preço baixo. A ameaça de desindustrialização já não é teoria, é realidade. E não é só nos carros. Máquinas industriais e produtos químicos também estão perdendo espaço. Dentro da Alemanha, a lentidão em reformas, a burocracia sem fim e a digitalização atrasada só pioram. O país parece travado enquanto o mundo acelera. A tal transição energética Energiewende virou peso. Era para levar à neutralidade de carbono até 2045, mas a falta de infraestrutura e os custos absurdos transformaram o sonho em fardo. O plano que deveria salvar agora afunda ainda mais. Até a tradicional indústria de máquinas-ferramenta está em queda. Exportações minguam, pedidos somem. O governo cortou a previsão de crescimento de 2025 para zero. Em Berlim, a confiança na recuperação evapora. O Banco Central ainda aposta em 2026 para uma retomada, com estímulo fiscal e melhora global. Só que até lá, a China não vai parar de pressionar. E aí bate a pergunta, o que acontece se a Alemanha perder de vez o posto de motor industrial da Europa? Enquanto a Alemanha tenta segurar as pontas, a França também tropeça. O setor nuclear voltou a bombar, mas já deu susto com o defeito no reator de Civaux 2, que mexeu nos preços em junho. A energia francesa ainda é forte, mas vive cheia de altos e baixos. Para piorar, a EDF, estatal que toca boa parte da energia, viu o lucro despencar no primeiro semestre. Com menos grana em caixa, sobra pouco espaço para investir em modernização. Mesmo assim, Paris continua metendo pressão por mais compras militares dentro da União Europeia. Na Itália, o cenário é de economia manca. O PIB caiu 0,1% no segundo trimestre de 2025. A previsão de crescimento anual é de mísero 0,6%. Agricultura e indústria em queda, serviços parados, tudo no vermelho. Roma corre atrás de programas de financiamento europeu para reforçar o setor militar. Mas o comércio externo segue sufocado por tarifas e brigas globais. O governo não sabe de onde tirar fôlego, já que equilibrar orçamento e defesa virou missão quase impossível. Na Espanha, um apagão em abril jogou luz na fragilidade da rede elétrica. A indústria ainda paga caro na energia e respira com alívio só pontual. Mas o que veio depois mostrou que a crise europeia não ia parar por aí, e os choques ficaram ainda mais pesados. A Polônia virou campeã da corrida armamentista. Planeja jogar até 5% do PIB em defesa entre 2025 e 2026. Claro que isso joga o déficit para as alturas, quase 7%, mas Varsóvia não está nem aí. Prefere gastar com tanque do que com planilha. Mesmo quebrando as contas, a Polônia aposta que essa pancada orçamentária é necessária para botar medo em Moscou. O recuo no preço da energia até ajuda um pouco a indústria, mas o foco total é virar o pitbull do flanco leste da OTAN. Nos Bálticos, a meta também é gastar pesado. Estônia, Letônia e Lituânia botam cerca de 3% do PIB em defesa. Vilnius cravou esse valor como mínimo e Riga pede ainda mais. Só que com economias pequenas, cada choque no comércio e na energia pesa dobrado. Até os Países Baixos sentem o baque. A ASML, gigante dos semicondutores, está na corda bamba com restrições de exportação para a China. Clientes ficam inseguros, investimentos travam.
Enquanto isso, o governo aumenta gastos militares e tenta mostrar serviço dentro da OTAN. A República Tcheca também treme. Dependente da indústria automotiva, viu tarifas dos Estados Unidos e demanda fraca ameaçarem a recuperação. A Skoda até lucrou com carros elétricos, mas o futuro continua incerto. E os vizinhos, Hungria e Eslováquia, encaram dilemas ainda mais cabeludos. Hungria e Eslováquia seguem agarradas ao gás russo do Turk Stream. Não querem saber de sanção pesada contra Moscou, porque isso faria a conta de luz da população explodir. Para eles, a prioridade é segurar preço de energia, mesmo que isso deixe Bruxelas de cabelo em pé. Essa teimosia bota Budapeste e Bratislava em rota de colisão com a União Europeia. Enquanto o bloco empurra por transição rápida, eles batem o pé por acordos especiais de fornecimento. Sem energia estável e barata, esses países não conseguem nem sonhar em reindustrializar. A Áustria está no mesmo dilema. Até diversificou fornecedores, mas segue refém de preços altos. Precisa reformar toda a base energética, mas isso drena crescimento. O medo é ficar para trás, enquanto vizinhos mais fortes seguem competitivos. Finlândia e Suécia, recém-chegadas à OTAN, entraram de cabeça no aumento de gastos militares. Ajustam o orçamento, mexem em reformas internas e deixam claro que segurança é prioridade. O preço da energia até caiu, mas a tensão com Moscou mantém os dois em alerta total. O quadro geral mostra uma Europa rachada entre segurar a economia e bancar corrida armamentista. Todo mundo tenta equilibrar energia, indústria e defesa, mas a Alemanha é o termômetro. E se o motor industrial do continente parar de vez, quem segura a China de dominar tudo? Se a estagnação alemã continuar, o PIB pode descer ladeira por anos. O desemprego aumenta, a indústria mingua e o país perde moral no cenário global. A antiga potência vira só mais um jogador regional, sem o peso que sempre teve. E a desindustrialização já não é ameaça no papel, tá rolando. Multinacionais preparam a mala para ir onde a energia é barata e a burocracia menor. É repetir o caso da BASF, que pulou fora e levou empregos junto. O que sobra para a Alemanha? Um esqueleto industrial. A militarização só aumenta a divisão interna. Trazer de volta a conscrição pode até agradar quem clama por segurança, mas assusta quem teme um retorno ao militarismo. Esse racha social pode virar campo de briga política explosiva. A União Europeia também arrisca se partir. Quem sofre menos pode avançar, enquanto Berlim trava e arrasta parceiros. No fim, o bloco fica sem rumo, deixando espaço para potências de fora ditarem as regras, principalmente em energia e tecnologia. Tem gente que aposta numa virada, acelerar digitalização, investir em semicondutores e baterias, dar gás em setores de ponta. Mas, se isso não acontecer, a China engole de vez o setor automotivo e tecnológico alemão. E aí vem a questão, será que estamos vendo o fim da liderança alemã? A Alemanha já está sentindo o peso das escolhas atrasadas. A economia não cresce, os custos só sobem e a indústria está cada vez mais fraca. A promessa de neutralizar carbono até 2045 parece piada quando o país mal consegue manter energia acessível e população satisfeita. Enquanto isso, a militarização corre solta. O retorno do alistamento obrigatório divide a sociedade, e o fundo de 100 bilhões de euros puxa a verba de outras áreas sociais. No parlamento, a briga é feroz. Até onde o país deve ir para se proteger sem se autodestruir por dentro? Na União Europeia, cada país tenta resolver seus problemas do próprio jeito. Falta coordenação, sobra crise. Se a Alemanha não liderar a retomada, a recessão pode se arrastar e abrir espaço para a China se instalar de vez no setor industrial europeu. Alguns ainda sonham com recuperação, acelerar digitalização, apostar em semicondutores e baterias, fortalecer os setores de ponta. Só que o tempo joga contra. Cada trimestre parado aumenta a vantagem da China e reduz as chances de Berlim voltar ao topo. Agora me fala sem medo de julgamentos se você acredita que a Alemanha vai aguentar o tranco contra a Rússia e China até o final da guerra na Ucrânia. Ou você imagina que a Rússia está esperando a quebradeira geral acontecer para ir para cima dos adversários com uma brutalidade ainda maior.
Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.